Bom dia, igreja. Podem se assentar, por favor. Que alegria e privilégio compartilhar da palavra de Deus. Espero que o Senhor fale ao seu coração como tem falado ao meu coração. Você que está aqui, você que está na sua casa, abra comigo, sem demora, por favor, lá no Salmo de número 130. Será o texto da nossa meditação nessa manhã. Nós estamos dando aqui continuidade a essa série de mensagens intitulada Sala de Espera, aguardando o agir de Deus. E esse texto, o salmista nos ensina a esperarmos em Deus sem duvidar. Você já duvidou de Deus? Eu creio que em algum momento da minha ou da sua vida nós já duvidamos de Deus. Espero que possamos encontrar então pela palavra de Deus motivos para continuarmos confiando em Deus, no agir dele. Amém? Vamos ler? Salmo de número 130 diz assim: Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Quero contar para vocês aqui uma anedota, né? Não sei se todos conhecem, mas o autor é desconhecido. E essa anedota, ela tem o título seguinte, ela diz assim: não soltem o cavalo. Diz, certa vez, que um cavalo estava amarrado e ele tentava veementemente, ele se esforçava para se soltar. Então veio um demônio e o soltou. E aquele cavalo, então, solto, ele invadiu uma fazenda, uma plantação e começou ali a pisoteá-la, a comer aquela plantação. Então o fazendeiro, o dono da fazenda, pegou a sua espingarda e bum, deu um tiro, matou o cavalo. Então apareceu agora o dono do cavalo, que pegou a sua espingarda e matou o dono da fazenda. Não para por aí. O filho do dono da fazenda pegou a sua espingarda e matou agora o dono do cavalo. E aí veio a mulher dele e matou o filho do dono. E aí, os vizinhos, ouvindo essa história, todos se juntaram e foram até aquele lugar e mataram os que estavam ali, puseram fogo na fazenda. E no final da história, eles se voltam e perguntam para o demônio: por que você fez isso? E o demônio responde para eles: Eu não fiz nada. Eu só soltei o cavalo. Moral da história: nós não precisamos de muitas coisas para cavarmos o nosso próprio buraco. Existe uma corrupção, o nosso coração ele é desesperadamente corrupto para cometer maldades. Nós mesmos, muitas vezes, cavamos a nossa própria cova. Quando eu olho para esse salmo, eu percebo exatamente algo muito parecido, porque o salmista ele começa o texto clamando a Deus das profundezas, clamando a Deus de um abismo, de um buraco tão profundo, que a partir dos versos 3 e 4 ele começa a reconhecer que foi ele mesmo que entrou ali por livre e espontânea vontade. Mas ele conhece a quem ele clama.
Ele sabe que Deus é perdoador, que Deus é misericordioso, que ele pode aguardar, esperar no Senhor, que por mais profunda seja a confusão que ele esteja metido, por mais grande seja o problema que tenha sobrevindo à vida dele, por culpa dele ou não, ele sabe que em Deus ele pode confiar, que Deus é o seu ajudador, que Deus é o seu resgatador. E por isso, no final do texto, ele pode agora não somente falar para si mesmo, para sua alma confiar em Deus, esperar em Deus, mas ele se volta para todo o povo de Deus e diz para a Assembleia: Israel, esperem no Senhor, porque no Senhor a copiosa redenção, porque no Senhor a misericórdia. Ele não dá aquilo que nós merecemos, ele faz o bem para a maldade que nós cometemos. Esse texto, essa história, o salmista nos ajuda muito a novamente voltarmos o nosso coração e confiarmos em Deus, independente do que estejamos vivenciando. Se você está com um problema que parece impossível, se esse problema foi causado por mim mesmo ou por você se enfiou nessa confusão, creia, o Senhor pode te ajudar. Só Ele pode resolver a situação. Se esse mal apareceu do nada, não foi você que cometeu isso, que trouxe as consequências sobre a sua vida, não interessa. Deus pode intervir. Nele, nós podemos esperar, só nele. E esse salmo, o Salmo de 130, que faz parte dos salmos de peregrinação de Israel, que são os 15 salmos que estão escritos desde os 120 até os 134, onde o povo de Deus, ao subir para Jerusalém, para adorar a Deus, nas 3 festas principais que Israel celebrava, todos eles iam subindo a sua jornada, a sua peregrinação para o templo, adorar a Deus, se lembrando de quem era Deus, se lembrando de que em Deus eles podem esperar. Assim eu e você podemos também nessa manhã continuar esperando no agir de Deus. Amém? O salmista aqui nos ensina algumas coisas. Vocês estão acostumados com sermão presbiteriano, 3 pontinhos, né? Aqui o salmista nos ensina 4 pontos, né? 4 coisas. A primeira delas é que eu e você, nós podemos clamar a Deus de onde nós estivermos. Provavelmente, esse salmo foi escrito quando o povo de Deus estava no exílio, talvez no exílio babilônico, talvez no exílio da Síria. Fato é que a cidade, o templo, estavam destruídas, queimadas, e a esperança deles talvez pudesse estar abalada, se Deus ainda estava com eles, se Deus ainda continuava cuidando da vida do povo dele, se Deus ainda era soberano sobre o destino, a história do seu povo. Então, o salmista, ele diz o seguinte: clamo ao Senhor das profundezas, do mais profundo abismo das águas, do buraco mais profundo ou longe que eu esteja de Deus, da sua presença, que eu me sinta distante de Deus, eu clamo de lá, eu clamo, é daqui mesmo, é daqui que eu clamo a Deus. O salmista nos ensina a clamar a Deus. Eu e você devemos clamar a Deus de onde nós estivermos. Deus pode me escutar, Deus pode te escutar, não interessa o quão longe nós achemos que nós nos encontremos. Deus pode te ouvir, mesmo diante desse buraco que talvez você mesmo cavou para si.
Deus pode te ouvir. Que coisa mais linda, que coisa mais tremenda. Deus pode te ouvir, independente da circunstância, da situação. Isso me lembra muito a passagem daquele profeta desviado, o tal do Jonas, onde Jonas é lançado ao mar, e naquele mais profundo abismo, dentro do ventre de um grande peixe, desolado, pensando que a sua vida já havia se ido embora, ele clama a Deus. Ele se sente lançado, excluído da presença de Deus, mas mesmo assim ele clama ao Senhor. E no final da sua oração ele louva a Deus porque Deus o ouviu, porque Deus o atendeu, porque Deus é assim, é bom, é misericordioso. Ele se volta para nós, para ouvir os mais profundos anseios da nossa alma. E essa é uma oração que sai das entranhas do salmista. Deus, eu clamo a Ti, das profundezas, desse abismo onde eu estou, desse buraco, dessa circunstância, desse problema que fui eu mesmo que trouxe até mim. Eu que armei essa confusão, mas eu clamo a Ti, porque eu sei que o Senhor pode resolver a minha causa. Nós devemos confiar em Deus, porque Ele ouve o nosso clamor, de onde nós estivermos. Não há lugar distante que a gente possa ter ido, que Deus ainda não nos ouça. Amém? Você pode confiar nisso? Continue confiando. A segunda coisa que esse texto me ensina a continuar esperando em Deus sem duvidar, é que Ele me chama a não terceirizar os meus erros. Veja no verso 3 e 4. Contigo, porém, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Se observares, Senhor, iniquidades, se o Senhor observar, se o Senhor olhar, não para a minha aparência, mas para o meu coração, para quem eu sou, Deus, o Senhor vai ver que eu tenho falhado feio, que eu tenho pisado na bola, e é tudo culpa minha. Não foi ninguém que me levou a cometer esses erros. São os meus desejos, é a maldade dentro de mim, é a perversidade do meu coração. Lembra daquela anedota do não solte o cavalo? Então, só que muitas vezes nós terceirizamos, não é mesmo? E eu me lembro que durante a época que eu trabalhei nas empresas com controle de qualidade, eu tinha muito contato com os fornecedores. A gente ajudava a desenvolver os fornecedores. E às vezes aparecia cada fornecedor para a gente que era difícil de acreditar. Uma empresa daquele tamanho contratava serviço de um fornecedor como aquele. E muitas vezes o fornecedor prometia céus e terra, né? E na hora de entregar não era bem aquilo. E eu me lembro bem de algumas situações, por exemplo, com relação a prazo, né? A gente chegava no fornecedor e falava assim, viu, você vai entregar isso mesmo que você pediu? Porque você entregou tal quantidade até agora, ainda falta muito, e o prazo está assim, está apertado. Então, rapaz, sabe o que é? Eu vou precisar de mais uma semana. Mas mais uma semana como? Você não tem como aumentar a sua produtividade? Vamos ver aí. Então, mas sabe o que é? Eu tive uns problemas aí. É que essa semana teve um feriado aí no meio que me atrasou. Ué, mas no seu calendário não tinha esse feriado antes de você firmar o contrato com a gente? Já percebeu as desculpas que a gente acaba inventando para terceirizar a nossa culpa? Às vezes, nós olhamos para o buraco que nós nos metemos e nós, por causa do nosso coração orgulhoso, nós não reconhecemos que estamos ali por conta dos nossos próprios erros. Geralmente, casamentos chegam numa situação quase que insuportável,
mas o problema nunca é do esposo, nunca é da esposa. Sempre é do outro. Quando às vezes filhos estão indo por caminhos tortuosos e a gente começa a olhar aquilo, os pais, eles reclamam que, poxa vida, a igreja não acolheu, poxa vida, os amigos não acolheram, mas os pais se esquecem de que eles priorizaram mais trabalharem 10, 15 horas por dia e não participarem da educação dos seus filhos, da formação espiritual deles, e agora choram. Quando nós olhamos, às vezes, a situação de alguém que está desempregado. Poxa vida, a pessoa vem e pede oração e nós oramos com muito carinho por aquilo, mas quando nós percebemos as atitudes daquele funcionário com o seu patrão, ele não chegava no horário, ele não se dedicava, ele não entregava aquilo que era pedido. Então como? Né? Como a situação não poderia chegar daquela forma? Às vezes, eu e vocês, nós cavamos o nosso próprio buraco. E nós temos que reconhecer. O primeiro passo para nós esperarmos em Deus sem duvidar é reconhecermos. Não terceirize os seus erros. Os versos 3 e 4 nos ensinam isso. Não devemos terceirizar os nossos erros, sabe por quê? Porque diante do tamanho, da grandeza da nossa maldade, da grandeza das nossas falhas, da profundidade dos nossos erros, nós temos um Deus que é muito, mas muito mais superior a isso em perdão, em bondade, em misericórdia. Toda vez que eu e você terceirizamos a nossa culpa, nós desprezamos a capacidade, a beleza desse Deus misericordioso. Nós não nos lembramos que esse Deus pode mudar a situação, independente de nós, apesar de nós. E o salmista aprendeu isso, ele confessa: Deus, eu estou aqui, nesse buraco, por conta das minhas iniquidades. Porque não tem como permanecer diante do Senhor. Ó Pai, então, por favor, me perdoe. Ele confessa o seu pecado, sabendo que Deus é capaz de perdoá-lo. Só Deus é capaz de perdoar. Só Deus é capaz de resolver. Eu me lembro do pastor Lucas pregando alguns domingos atrás aqui, sobre aquele texto da viúva, se eu não me engano, da viúva de Serepta, né? E ele falava acerca de como nós, hoje, nos dedicamos a ouvir tantas vozes por aí, às vezes a palavra do influenciador digital, do influencer lá, tem mais peso do que a palavra do nosso próprio Deus. Nós confessamos os nossos pecados e falhas a outras pessoas que não podem fazer nada por nós. Nós paramos para ouvi-los. Nós dedicamos tempo a eles. Mas eles não podem fazer nada por nós. Só Deus pode resolver a nossa causa. E aí que o salmista, ele nos ensina realmente a confiar no poder redentor de Deus. Eu vou pular aqui os versos 5 e 6 e quero que você acompanhe comigo os versos 7 e 8 desse salmo, onde ele diz que Israel deve esperar no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. É Ele quem redime a Israel de todas as suas misericórdias, todas as suas iniquidades. Gente, confie no poder redentor de Deus, porque Deus, Ele é misericordioso. O salmista reconhece quem Deus é. Em Deus há misericórdia. Por mais longe que a gente possa ter ido, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos.
Ele se lembra de que Deus prometeu amar o seu povo, ser fiel ao seu povo, que haveria promessas de restauração para o seu povo, mesmo eles tendo se desviado do caminho do Senhor e agora estando exilados, eles poderiam continuar confiando em Deus, porque em Deus há misericórdia. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Em Deus há copiosa redenção. Deus, ele é um generoso resgatador do seu povo. Deus, ele ama vir até o seu povo e transformar o cativeiro em um lugar de liberdade. Deus, ele ama vir até o seu povo e mudar a sorte do seu povo. Deus, ele ama vir ao seu povo e transformar por completo o caráter do seu povo. A gente se lembra de tantas histórias do Antigo Testamento, a história de Jacó, o enganador, mas que foi mudado por Deus, transformado por Deus, e chamado de Israel, não mais enganador, mas agora o príncipe do povo de Deus. Só Deus tem o poder de mudar as situações. Você está entendendo, meu irmão? Não importa se essa situação que eu estou vivendo foi gerada, produzida por mim. Não importa como eu cheguei até aqui. Deus é misericordioso. Ele é um generoso resgatador. Ele pode mudar a sorte do seu povo. Ele pode mudar a minha e a sua vida hoje, agora, nesta manhã, neste exato momento. Creia, continue confiando no poder de Deus, continue confiando e esperando nesse Deus que transforma as situações. Continue confiando nesse Deus sem duvidar. Que bênção! E aí a gente se lembra que houve algumas pessoas que confiaram em Deus sem duvidar. Que confiaram que Deus poderia novamente se voltar ao seu povo, vir até o seu povo, visitar o seu povo e mudar a sorte do seu povo. Queria que você abrisse comigo lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 68, onde nós encontramos o cântico de Zacarias. Quando Zacarias se encheu de alegria com a notícia de que Isabel estava grávida de João Batista, ele também se encheu do Espírito Santo. E naquele momento ele profetizou dizendo, a partir do verso 68, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos profetas. E mais, a profetisa Ana no templo, em Lucas capítulo 2, no verso 38, diz, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Esse texto, esses dois cânticos, são entoados para exaltar o nome de um menino que acabara de nascer, de um menino que havia sido prometido, de um menino que carregava a esperança de Israel, a esperança do povo de Deus sobre os seus ombros. Ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Deus ajudador, ele é o Deus salvador, ele é o Deus resgatador. O nome dele é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Veio para trazer a plena e poderosa
redenção ao povo de Deus, veio para nos resgatar do buraco em que nós nos enfiamos, veio para estar conosco, veio para carregar sobre si as nossas dores, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados e lançar para um abismo tão profundo que Deus, Ele jamais se lembrará. Continue confiando, continue esperando nesse Deus forte, nesse Deus que vale a pena confiar. Só Ele pode me ajudar e te ajudar quando estamos na sala de espera. Mas é interessante porque o salmista, voltando ao Salmo 130, ele trata como a mensagem central os versos 5 e 6, onde ele fala da certeza da espera, onde ele fala do alicerce da espera e onde ele fala da intensidade da espera. Onde está a certeza, a convicção da sua esperança? Onde eu e você temos depositado em homens, em sistemas econômicos, em governantes, em nós mesmos. O salmista, ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. O salmista, ele sabe que ele pode esperar Deus, que Deus vai agir, que ele pode esperar sem duvidar, porque ele conhece o poderoso Salvador que ele tem, o poderoso Senhor, esse Deus fiel, e a sua alma o aguarda. A certeza da espera dele está depositada no Senhor. Não tem outro lugar, não tem outra pessoa que nós possamos nos agarrar, nos apegar. É somente em Deus. Se agarre em Deus, aguarde Deus, Deus agirá no momento certo. Espere em Deus. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguardo. E o alicerce da espera, a base do salmista, sabe qual que é? Olha a continuação do verso 5. Eu espero na sua palavra. O salmista coloca toda a sua esperança para sair daquela situação nas promessas de Deus. Ele tem guardado, ele tem se alimentado da palavra de Deus. E agora essa palavra de Deus tem servido de suporte, de alicerce, de estímulo, de encorajamento, porque ele sabe que Deus não desampara o seu povo jamais. Que Deus sempre se volta para o seu povo, para ajudar o seu povo, para resgatar o seu povo, para fortalecer o seu povo, para suprir qualquer uma das necessidades do seu povo. O salmista, ele espera, ele continua esperando sem duvidar, porque ele tem a palavra do Senhor guardada no seu coração. E aí, meu irmão, minha irmã, eu e você, a gente tem guardado quais palavras no nosso coração? Às vezes a gente está tão desesperado, às vezes a gente anda tão desesperançoso com esse mundo, com as pessoas, com a igreja, com tudo, com a família, porque a gente não tem guardado a palavra do Senhor. Porque a gente não tem guardado a palavra do Senhor, a gente se esquece que esse mundo, ele realmente está em trevas. Ele está gemendo, aguardando o grande dia em que o nosso Redentor voltará para restaurar, refazer, colocar em ordem todas as coisas. Às vezes nós nos esquecemos que esse mundo é uma grande sala de espera e que nos traz constantemente más notícias. É uma surpresa quando surge uma boa notícia.
Nós não deveríamos nos espantar com as más notícias, mas nos espantar com as boas notícias. Porque de um mundo caído e que jaz no maligno, o que a gente espera? De pessoas que são controladas pelo curso deste mundo, pelos seus próprios impulsos, pelas suas próprias paixões. O que a gente vai esperar de gente como essa? Mas eu e você devemos guardar a palavra do Senhor, que Ele está vindo, que esse dia está cada vez mais próximo, e que eu e você não devemos duvidar, porque nesse glorioso dia, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e dirá em alta voz, que só o Senhor é Deus. E Ele colocará por debaixo do estrado dos seus pés todos os nossos inimigos. E Ele refará esse mundo como numa nova criação, onde não há choro, não há pranto, não há dor, não há espaço para tristeza, mas haverá espaço somente para júbilo e alegria daqueles que esperaram no Senhor. Que maravilhoso dia. Podemos confiar nessa promessa? Amém. Mas o salmista, ele não para aí. Já que eu sei que Deus, Ele me dá a certeza de que eu posso esperar por Ele. Já que eu sei que a base da minha esperança é a palavra de Deus, as promessas de Deus, com qual intensidade eu devo esperar? É interessante porque o salmista ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele traz essa analogia com os guardas, as sentinelas que estão ali cumprindo o seu turno e que aguardam o dia chegar. Só que não é a simples espera de que, olha, eu vou ficar aqui agora esperando então o dia chegar, a troca do turno, porque eu sei que durante a noite, naquelas circunstâncias, deveria ser bastante perigoso para um guarda, uma sentinela, cumprir o seu turno. Né? A noite espreitava muitos males. A noite espreitava muitas armadilhas. Mas o salmista ele diz que o guarda não está somente esperando o dia chegar para a troca do seu turno. Ele diz o seguinte: o sentido é que a minha alma espera, ela tem convicção de que esse dia chegará, de que Deus se voltará novamente, assim como após a noite vem o dia. Ele está dizendo, olha, eu tenho certeza, convicção de que Deus virá até mim, de que Deus virá até o meu povo, de que Deus restaurará a nossa sorte, de que Deus refará nova todas as coisas. Eu tenho certeza, assim como o sol está brilhando hoje lá fora, porque após a noite vem o dia. E assim as nossas vidas, às vezes estamos vivendo durante um período escuro das nossas vidas, mas tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que o dia vai raiar, que o dia vai brilhar, que a luz do Senhor vai resplandecer sobre nós, vai abrir os nossos olhos, vai nos dar coragem, vai nos dar poder para vencer toda situação difícil, vai nos dar principalmente poder para vencer o maior dos inimigos que está dentro de nós, que somos nós mesmos, os nossos desejos, as nossas paixões, que o Senhor virá como um nosso poderoso Redentor em Cristo Jesus, já veio a esse mundo e já nos deu a vitória, e agora nós o esperamos para a consumação de todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, por fim, que eu e você possamos perceber nessa manhã que por mais longe que nós pareçamos estar, por mais profundo que seja o buraco que eu e você
cavamos para nós mesmos, primeira coisa, comece clamando ao Senhor. Não pare de clamar ao Senhor. Clame ao Senhor. Confesse os seus pecados a Ele. Confie em Cristo, em Deus, no poder da sua salvação. E espere, sem duvidar, no agir de Deus, porque Ele é fiel à sua própria palavra. Ele é fiel às suas promessas, ao seu nome. Amém? Que nessa manhã eu e você possamos ser levados, conduzidos por Deus novamente, a confiar, a continuar esperando o agir de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti, talvez de lugares tão difíceis, ó Pai, que estamos nesse momento. Ó Pai, mas clamamos a Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor nos ouve, que é Tu quem nos escuta, que é o Senhor quem vem até nós e que nos ajuda, Pai. Ó Pai, nos ajude a não terceirizarmos os nossos erros e as nossas falhas, Pai. Nos ajude a reconhecermos que temos culpa e assumir, Pai, cada um dos nossos erros, confiando, ó Pai, que o Senhor é bondoso, é misericordioso para nos perdoar, para nos ajudar. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a continuar confiando em Ti, a esperar em Ti, Senhor, a esperar no poder da Tua salvação, Pai, de transformar todas as coisas, de transformar o nosso pecado agora em algo purificado, transformar a nossa morte em vida. Nos ajude, Senhor, a continuar esperando, sem duvidar, ó Pai, embasados na Tua palavra, na Tua promessa, que aguardemos, ó Pai, com intensidade o Teu agir. Em nome de Jesus. Amém.